A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, quero pedir já de antemão que os irmãos se inscrevam nesse canal. Irmãos, esse canal tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho inúmeros de testemunhos que disseram que esse canal ajudaram de alguma forma a tirar as escamas dos olhos. Irmãos, então peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e dê um joinha para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é bem relevante e venha também direcionar esse vídeo para as pessoas que precisam. Tenho me deparado com inúmeros relatos de pessoas dizendo ter sonhado algo que fizesse tomar uma decisão para sua vida. Pessoas que diariamente estão na internet relatando estar recebendo revelações de Deus a respeito de decisões que elas deveriam tomar acerca de sua fé. Decisões sobre a qual caminho tomar para agradar o Senhor, qual igreja frequentar, qual caminho percorrer na sua vida cristã e qual o percurso para estar no lugar certo e servir a Deus. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, os sonhos são um estado fisiológico e psicologicamente consciente que ocorre durante o sono e que se caracteriza frequentemente por um rico conjunto de experiências sensoriais, motoras e emocionais do organismo, ou seja, são sensações que ao longo do dia a dia ou de uma vida a pessoa acumula, fazendo com que o cérebro registre momentos de angústia, sensações prazerosas, desejos, medos, entre outras sensações. Se formos analisar pela ciência, tudo isso é um fato lógico e verdadeiro, pois quem nunca assistiu um filme de terror e teve um pesadelo à noite? Quem nunca sonhou com uma pessoa amada por desejar estar do lado dela? Pois é, às vezes temos sonhos que não fazem sentido, como por exemplo, se deparar na rua sem roupa, estar voando, estar rindo e acordar rindo, ou estar em lugares que você nunca passou por eles. Tudo isso é um conjunto de imagens que nosso cérebro pode ter guardado e nós nem lembramos. Quando se trata de revelação, do qual caminho correto andar para agradar a Deus, as pessoas que não tenham conhecimento com as Escrituras ficam indecisa e receiosa. Como fazer para servir a Deus? Aliás, na cabeça dessas pessoas, elas não querem tomar decisão errada, não é mesmo? Se for pela lógica, isso seria compreensível se acontecesse com aqueles novinhos na fé, que ainda não teve o entendimento que o verdadeiro caminho é apenas Jesus Cristo. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, essa indecisão vai acontecer com pessoas que não conheceram a verdade a Deus. São pessoas que seus pastores, cooperadores ou ancião nunca apresentaram a elas o verdadeiro Jesus, ou seja, falaram de Jesus como um simples personagem histórico da Bíblia, não como ele sendo o único caminho. Essas pessoas ouviram falar mais das grandezas de suas religiões, de suas placas de igrejas, da sua igreja, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, geralmente, deparamos com muitas pessoas dizendo que teve um sonho e que esse sonho foi Deus revelando o caminho. E aí eu te pergunto, esse caminho que essa pessoa sonhou era Jesus? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? Ela sonhou com as Escrituras, pregando a palavra de Deus, aprendendo a Bíblia? A resposta é não. O que acontece é que as emoções geradas pelo amor a essa placa de igreja e o medo de sair dessa igreja e Deus se irar é muito grande. Eu mesmo, por exemplo, já ouvi da boca de muitos irmãos da igreja onde eu nasci e cresci que dizia o seguinte: tá vendo esse mendigo? Ele saiu da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, caiu da graça e olha a situação dele. Quem nunca ouviu isso na CCB? Lamentável, não é mesmo?
Aí eu te pergunto, será que você não ficaria com medo de sair e viver uma vida liberta em Cristo em outra denominação? Muitas das vezes essas pessoas são coagidas e sofrem uma certa lavagem cerebral de pastores, cooperadores ou ancião que pregam que se você sair de dentro daquela igreja, sua vida vai de mal a pior e que isso poderá até mesmo te custar a morte. Vejam esse vídeo e concluam que eu não estou falando besteira e falo a verdade. Eu vou pregar o que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou: se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 Esses homens, na verdade, têm medo de perderem o palco e a sua glória de líder dentro dessa igreja, perder suas viagens, suas famas. Com tanta adoração e o amor que vem acontecendo no seu coração a esta placa de igreja, você começa a criar esperança e sonhos nas boas feituras que o povo dentro da igreja conta. Você acaba criando expectativas terrenas e sonhos para sua vida, começa a buscar a palavra para casar, comprar, vender, estudar e esquece do verdadeiro propósito do evangelho. E quando você percebe que aquele lugar para você é o verdadeiro caminho, abre aspas, e o verdadeiro lugar que para você Deus habita, aí você começa a achar que aquele lugar é de Deus, que ali você tem que morrer e viver a sua vida. Vejam os exemplos das grandezas que as pessoas exaltam em nome da sua placa. Supremo Tribunal Federal, um ministro, ele, antes de se casar ou casadinho de novo, o senhor falou com ele dentro da congregação. O que? O Senhor falou com ele dentro da congregação. Vejo que a maioria dessas pessoas não levam a honra para o verdadeiro Jesus, mas sim para sua denominação. E com isso o espírito do anticristo reina nessas igrejas, pois muitos estão enxergando o valor daquela denominação e não dos feitos de Jesus. Agora vamos refletir uma situação em que você está em sua casa e recebe uma visita que diz que em tal igreja houve um milagre. Em tal igreja pessoas receberam curas, libertações e bênçãos para suas vidas. Por certo, você vai correr para tirar a prova dessa igreja, ver se tudo isso é verdade e ao se deparar com essas maravilhas, vai querer ficar nessa igreja. Isso é óbvio. Agora, se eu te disser que você só está indo para essa igreja por interesse de promessas para a sua vida, que saíram da boca de pastores em nome de Deus, que por certo nunca tenha sido Deus que disse, e sim um espírito de adivinhação, você acreditaria que isso é possível? Como assim, irmão Hélito? O espírito da adivinhação? Que espírito é esse? Sim, isso mesmo. Aquele espírito que Paulo expulsou quando estava com Silas para orar e com isso acabou sendo açoitados e presos. Por certo, você me diria que eu estou equivocado e que o mesmo Deus de ontem é o mesmo que opera milagres. Sim, Deus ainda opera milagres e maravilhas e Ele pode operar se quiser em nossas vidas, mas além da Bíblia nunca deixar claro que o objetivo de Jesus é ficar servindo a nós nessa terra, o que eu quero te dizer é que ele não depende de quatro paredes para operar seus milagres. Ele não depende da sua fidelidade de estar todos os dias em cultos religiosos para mostrar o seu poder.
Até porque quase todos os milagres de Jesus foram feitos fora dos templos, em ruas, casas, beiras de praias e não nas sinagogas religiosas. Ou seja, a verdadeira religião que Jesus sempre ensinou foi cuidar dos pobres, levar o seu evangelho e não se deixar ser corrompido pelo mundo. Mas você pode me perguntar, irmão Wellington, então para que servem essas placas de igreja e para que serve a reunião de um povo cristão dentro de 4 paredes ou uma denominação? Eu vou te responder no final desse vídeo, mas antes vamos por partes e tratar a respeito se esses sonhos que apontam para as denominações são de Deus ou são através de desejos ou medos causados pelas sensações e emoções que foram criadas do coração para a cabeça do homem. Agora que você ficou pensativo, vamos para a explicação desses sonhos. Como eu disse, as pessoas, por estarem indecisas, criam emoções de preocupações, mas estão porque não conhecem a verdade. Essas preocupações podem causar medos, onde o coração vai falar mais alto, e se o coração não estiver firmado na palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, ele vai te enganar, pois está escrito em Jeremias que o coração é enganoso. A ciência vai provar que esses medos e essas emoções podem gerar pesadelos e sonhos a respeito disso. Esse vídeo veio para trazer uma pequena amostra da ciência da psicologia para te provar que talvez nossos sonhos nem sempre são revelações, e sim imagens e coisas relacionadas ao nosso medo que subiu para nosso cérebro. E o diabo sabe disso, pois ele é o maior psicólogo e anda ao derredor te analisando tudo que você adora e tudo que você faz. Com isso, por meio da sua vontade enganosa, o diabo age e opera em sonhos. Está vendo porque esses homens que vocês chamam de críticos falam tanto para tomar cuidado com o que vem no coração de vocês? Esses sonhos que vocês dizem ser revelação, que não apontam para Cristo, não pode prover do Espírito Santo, mas vem do seu coração enganoso, pois você se desviou da palavra da verdade. Fica claro e evidente que se você tiver um sonho que aponta para a denominação que você congrega, fique atento, pode ser o adversário agindo. Muitos passam por lavagem cerebral nas igrejas, que sempre te pregaram placa, e com isso seu coração foi corrompido devido à cobiça do amor que você deixou criar ao longo do tempo, e não uma revelação de Deus. Não somente a ciência psicológica explica como funcionam os sonhos, mas acredito que o diabo age através da dúvida e do medo entrando em teus sonhos. Vamos buscar um exemplo de uma senhora que saiu da CCB dizendo ter tomado uma decisão e depois voltou dizendo que sonhou que era para estar naquele lugar, dando a entender que aquilo foi uma revelação de Deus. Vamos para o vídeo. Paz e Deus com todos. Irmãos, agora 1h30 da manhã, eu tive um sonho, irmãos, foi uma revelação. Sonhei que eu entrava junto da Irmandade dentro da congregação, uma congregação bem pequenininha, num lugar assim, bem simples, toda morada. E eu ali assisti o culto, ouvia os hinos, cantava, me alegrava. E aí, irmãos, quando terminava o culto, todo mundo ia saindo e eu continuava lá dentro. Tudo aceso, tudo lindo, maravilhoso. E aí todo mundo saía. Eu não via as pessoas sair. Eu só via que a igreja estava vazia, que aquela multidão de gente tinha saído. Aí, irmãos, quando eu fui sair da igreja, cadê o portão? Eu não encontrava o portão. E eu olhava para a igreja, ela toda iluminada, e eu não conseguia sair. Eu queria sair, irmãos, mas eu não conseguia sair. Ela estava toda murada, os muros bem altos. E eu dizia assim: e agora, meu Deus, e agora? E eu acordei, irmãos. Eu acordei. Eu quero pedir para os irmãos, façam um comentário, me digam o que é isso. Isso é um sonho, coisa da minha cabeça, ou isso é uma revelação que Deus me deu? Por favor, irmãos, me ajude, em nome de Jesus. Deus seja louvado.
vocês ouviram eu contar sobre o meu sonho, não criticaram, ao contrário, me deram conselhos. Eu agradeço do fundo do meu coração, com todo o meu amor, todos os conselhos, independente de qualquer coisa. Mas, irmãos, eu venho, depois daquele vídeo, eu venho buscando de Deus uma resposta, e me veio uma outra revelação, outro sonho, que eu me senti na obrigação, irmãos, de contar esse segundo sonho, ou seja, revelação, né? Irmãos, eu estava, dessa vez, congregada numa grande congregação. A luminosidade da igreja era forte, bem brilhante, como a da igrejinha. E a igreja estava lotada, eu estava na galeria, e glorificamos o Senhor. Foi um culto maravilhoso, veio a palavra, e terminou o culto, e eu tinha que descer da galeria, eu tinha que descer para a porta de saída. Todo mundo descendo, as irmãs descendo, e quando eu fui descendo, irmãos, eis que se formou um corredor de irmãs no último degrau da escada. E elas, irmãos, gritavam muito comigo, me julgando, muito iradas, muito. E eu passava naquele corredor, irmãos, com muito medo de sofrer algum ataque, alguma machucadura. Porém, elas só gritavam, julgavam, xingavam e ficava nisso. E quando eu ia saindo, na porta da igreja tinha um porteiro bem grande, bem altão, mas a cara dele era muito feia para mim. E quando eu ia saindo, na porta da igreja tinha um porteiro bem grande, bem altão, mas a cara dele era muito feia para mim. Mesmo assim eu passava na porta para fora, ia descendo as escadas, tudo muito iluminado dentro da igreja, na escada, muito iluminado. E aí eu descia, irmãos, e quando eu ia abrir o portão, estava trancado. Eu falava, mas meu Deus, por que trancaram esse portão? Eu preciso sair, eu preciso ir embora para minha casa. E aí eu descia, irmãos, e quando eu ia abrir o portão, estava trancado. E eu falava, mas meu Deus, por que trancaram esse portão? Eu preciso sair, eu preciso ir embora para minha casa. De repente, irmãos, do nada assim, acontecia uma escuridão enorme do portão para fora, nas ruas, as luzes apagavam. Enfim, irmãos, eu olhava assim, do portão para dentro tinha luz, do portão para fora tinha muita treva, muita escuridão. E aí, irmãos, eu comecei a clamar a Deus, e eu acordei, irmãos. E aí, irmãos, o que eu fiz? Eu senti de contar esse sonho para um dos irmãos dos comentários aí do meu vídeo, porque eu buscava de Deus uma resposta. E eu falei para ele, irmão, o que será isso? E ele me explicou o que era, irmãos. E eu senti, porque, irmão, sentir é amor. Irmão, sentir é amor. É receber no coração. Eu entendi a vontade de Deus na minha vida. Eu sou prisioneira de Cristo, irmãos. E eu sou prisioneira de Cristo no lugar onde Ele me colocou. É lá que eu tenho que servir a Deus. É lá que eu tenho que fazer a diferença. É lá que eu tenho que lutar pela obra de Deus na minha vida. É ali que eu preciso estar para a batalha. Para uma batalha espiritual, irmãos. Que já tem causado muito estrago na terra. Que já tem causado muito estrago na terra. E eu tenho uma coisa para dizer também, que eu vejo os críticos como soldados que vão para a guerra, para estourar cativeiro, para tirar os reféns. Quem são os reféns, irmãos? São aqueles que pertencem ao lado de cá, o outro lado, que é o lado de uma outra liberdade. Mas eu cheguei à conclusão, irmãos, que eu não sou uma refém, porque
Eu pertenço à CCB. É de lá. É lá que o Senhor me chamou, é de lá que o Senhor tem me abençoado. Todos os dias da minha vida, quando eu vou buscar a palavra. Quando eu vou louvar o Senhor, eu amo a liturgia, eu amo tudo lá dentro, eu amo. Qual o sentido de Deus revelar uma placa de igreja ao invés de te revelar a Bíblia e as Escrituras Sagradas? Qual o sentido de Deus te dar um sonho e revelar uma placa de igreja? Lembra lá atrás que eu disse que o diabo aproveita nossos sentimentos, nossas emoções e que nosso coração é enganoso? Então, não há dúvidas que esse sonho tem a ver diretamente com a ação de algo diabólico espiritual que se aproveitou da fraqueza de nossa irmã, e eu vou te provar isso agora. Então vamos para a análise. Vejam que essa senhora diz que no sonho ela era atacada por muitas pessoas com gritaria das irmãs iradas, com xingos, e ela ficava com medo de apanhar. Isso simboliza o sentimento de medo presente que retrata a realidade quando as pessoas saem da congregação. Isso é normal no mundo CCBano, pois a maioria deles passam a te julgar, e ao sair você não é considerado mais irmão. Veja que o diabo usa o desejo de seu coração, porque ainda ela não se desapegou da CCB e o amor à instituição ainda é muito grande. Ela chega a mencionar isso em outros vídeos. Veja que as irmãs querendo bater nela e iradas com ela significa espíritos malignos que estão ali presentes naquela igreja, a fim de causar contenda, divisão, pois onde se manifesta Deus não há espaço para sentimentos de brigas, iras, medos e desunião. Já que deciframos que é um espírito maligno, e por ser um espírito maligno, ali não pode ser um lugar de Deus e nem um lugar onde Deus manifesta sua palavra. Veja, por exemplo, o porteiro que ela menciona, um homem grande e de cara feia, só pode simbolizar o próprio diabo. Ela tenta sair e não consegue. O portão está trancado e isso simboliza uma prisão espiritual. Ou seja, ela não consegue se libertar da CCB. A escuridão do lado de fora, onde tudo fica escuro, e somente do lado de dentro se mantém iluminado, significa que o diabo se transfigurou em anjo de luz para enganá-la, passando uma imagem de que somente dentro da CCB há luz. Veja que isso é perigoso, pois está escrito que a luz do mundo é Jesus. Vejam, meus irmãos, que de maneira alguma esse sonho aponta para Jesus. E ela entende que tem que ficar lá porque somente lá tem a luz. O diabo faz isso, engana, distorce quem não tem o conhecimento ou discernimento de espíritos. Por ela ter tanto amor a CCB, o diabo a cegou. Vejam que no próprio sonho há indícios de lá ser uma sinagoga de Satanás, mas o diabo a tenta iludir e ela acredita, achando ser uma revelação para se manter lá, quando na verdade mostra que realmente lá é uma prisão, onde não se consegue sair, e ela entende que é uma prisão, mas acha que é uma prisão boa, quando ela menciona: eu sou prisioneira de Cristo, achando que ali é uma prisão de Cristo, como se Cristo só estivesse lá dentro. Vejam o que faz a falta de discernimento. Agora você entende aquela passagem que o Senhor Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É o que eu sempre venho dizendo nos meus vídeos. O povo da CCB não conhece a Deus por simplesmente não conhecer as Escrituras. O Espírito Santo jamais revelaria esse tipo de sonho, cheio de coisas bizarras, sentimentos de ira, gritaria, cara feia e prisão.
Agora que chegamos ao final desse vídeo, vamos para o que eu prometi. Então, de fato, para que servem os templos religiosos? Vamos lá. A função do templo é para que as pessoas se ajuntem para adorar a Deus, cuidar de pessoas lá dentro, ensinar o evangelho, pregar a palavra, formar soldados de Cristo, ou seja, cultuar a Deus. E isso você não precisa só fazer dentro de 4 paredes de igrejas. Você pode fazer em casa, embaixo de árvores, em um sítio ou em qualquer lugar. Veja que o véu do templo foi rasgado e que 4 paredes não é casa de Deus, e sim nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Chamar templo de 4 paredes de casa de Deus é um equívoco, pois esse véu já foi rasgado e agora Deus está onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, e não vai você achar que Deus estará em uma reunião onde reina heresias, mentiras, blasfêmias e divisão da verdadeira igreja. Em uma igreja falsa que predomina-se a prática da heresia e da blasfêmia, não há a presença de Deus. Você pode até abrir 1000 vezes o culto em nome do Senhor Jesus, mas se você não pregar a verdade e distorcer a Bíblia, o Espírito Santo não fará presente nesse meio.